continuidade às apresentações, eu gostaria de chamar o pessoal da Suzano, que quem vai apresentar é o Marlon, que foi liberado aí pelo Richard, que está em período de paternidade, né, em licença paternidade, né, Marlon? Está de casa. Obrigado aí pela disponibilidade, né? Afinal, você tá num período bem bacana, curtindo aí o filhão Sem dormir, né? e apresentando pra gente, né? Também Isso. quero mandar também um abraço ao Denis, que também tá nos assistindo, né? Então, todo o pessoal da Suzano que tá aí também em peso no AgriSummit. Boa. E o Mário ele vai apresentar, né, para nós, falar um pouco mais sobre sustentabilidade, algo que a Suzano já vem fazendo aí ao longo dos anos, não só no aspecto ambiental, mas também a relação com a comunidade, algo de extrema relevância, né, no papel estratégico da Suzano. E, enfim, Myron, aí é toda a sua apresentação, fique à vontade para compartilhar a tela, nós vamos aí fechar os vídeos para poder liberar você. Boa. Bom, pessoal, bom dia. Primeiramente, é um prazer participar de mais uma vez participar, né, do AgriSummit, levando, né, para o público GIS todo o nosso conhecimento, as nossas experiências, né, trazendo o como a gente pode atuar e ter ganhos utilizando esses recursos do GIS. Obrigado, Imagem, pela oportunidade, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Myron Bonzanini, eu sou formado em Ciências da Computação, né? Eu estou na Suzano há mais ou menos 8 anos e meio, então tenho bastante carga aí ao longo desse tempo baseado no GIS. Eu sempre, desde quando eu entrei na Suzano, eu estou nesse caminho do geoprocessamento, né? Quando eu entrei, eu não conhecia GIS, eu não tinha experiência, e aí os primeiros contatos, a paixão foi muito grande, era um lado de TI, GIS que eu não conhecia, que eu me apaixonei. Eu tive como base algumas pessoas, mestres na área do GIS, né, como o Richard Delaco, acredito que vocês conhecem ele, me ensinou praticamente toda a base GIS. Depois teve algumas pessoas que participaram do meu crescimento, do meu conhecimento, Marcos Fedato, Jonas Ortiz, Renan Massuco, enfim, várias outras pessoas, inclusive o time da Imagem me apoiou bastante nesse crescimento que eu tenho em conhecimento do GIS. Bom, sem mais delongas, eu queria falar rapidamente sobre a Suzano. Para quem não conhece, Suzano, hoje nós somos um time com mais de 35 mil colaboradores, diretos e indiretos, que vestem a camisa da Suzano todo dia. A gente abastece 86 países e 2 bilhões de pessoas são impactadas pelas nossas transformações. Então, realmente é um público muito grande que a Suzano tem algum tipo de influência. Hoje a gente tem 11 fábricas espalhadas pelo Brasil, com 1 milhão e 300 mil hectares de plantio e 900 hectares destinados à preservação, incluindo o Parque das Neblinas. E a gente está presente em 400 municípios, beneficiando mais de 8 mil famílias brasileiras. A Suzano é uma companhia que ela se preocupa com o meio ambiente. Tem vários projetos voltados para a sustentabilidade e a restauração, que é o que eu vou apresentar aqui para vocês, faz parte deles, né? Então eu vou trazer aqui um pouco do lado GIS, baseado na restauração florestal, para vocês conhecerem. Bom, então o nosso tema é a utilização das aplicações Esri para o controle geográfico da restauração florestal. Então a ideia é realmente trazer algo para vocês relacionado à restauração, que inicialmente a gente trouxe apenas o controle geográfico, mas como a gente conhece o potencial diz o quão impactante isso é para o negócio, a gente conseguiu atuar e pensar lá no futuro. Com isso, aquele dado que era apenas para ser um controle espacial virou processo fundamental para o controle das restaurações. Então, a gente trouxe para a equipe esse potencial do uso geográfico. A gente tinha um problema de negócio. Qual que era? Era a falta de rastreabilidade no pagamento e governança no dado espacial, com os dados tabulares apontados no SAP. E como objetivo, o time foi acionado para desenvolver um método e um sistema para sustentabilidade e meio ambiente, que a gente conseguisse garantir o controle estratégico e gestão desse dado geográfico para a tomada de decisão, melhorando a percepção e o controle de riscos, ampliando a visão de negócios. E como que a gente fez isso? A gente criou um comitê para analisar o projeto, né, avaliando as potenciais aplicações para essa gestão da restauração.
pensando em atender esses requisitos atuais, futuros, né, e necessidades, visando a integração direta com o banco de dados geográfico da Suzano e as possibilidades de integração com SAP e o nosso cadastro florestal e outros sistemas. Então, a gente colocou na mesa esses principais pontos de dores e desejos para a gente conseguir chegar no nosso objetivo. Então, o que foi levantado? Ter essa gestão e o controle dos dados geográficos, a possibilidade de integração do dado com o SAP e com o cadastro florestal, ter painéis e relatórios para os gestores, gerentes, executivos e os analistas técnicos, ter segurança, governança, rastreabilidade e usabilidade no dado, né? E o custo-benefício também. Então, algo que era gerido de maneira separada, a ideia é tentar, na verdade, a gente conseguiu agrupar isso e ter mais governança no dado como um todo. E como que foi feito o desenvolvimento disso? A solução geográfica, ela conta com 3 pontos, eu vou passar pelos 3 aqui. O primeiro deles é o Web App Builder. A gente criou isso com algumas camadas bases da Suzano, classe de vegetação, plantios de fazendas, outros dados geridos pelos times da Suzano, e aí vocês vão entender um pouquinho mais para frente. E esse Web App Builder, ele também conta com buscas para os analistas conseguirem localizarem uma fazenda, uma cidade, ou até mesmo o código da restauração, digitando ele ali no campo de busca. É possível fazer roteirizações entre fazendas, entre plantios, avaliar percurso, caminho, quilômetro, distância. É possível também a gente ter uma interação com esse mapa. O analista ele consegue fazer desenhos, né, utilizando esse web app, demarcando alguns limites, colocando textos, enfim, e imprimir esse PDF para posterior uso ou em campo, ou liberar esse PDF para algum terceiro, enfim, isso é possível também. E o bacana disso tudo é que a gente controla esses tipos de acesso com restrição e governança. Então, não é qualquer pessoa, qualquer equipe que consegue ir lá e gerir esse dado. A gente consegue garantir isso utilizando os recursos da Ezra aí, tá? Ainda no mesmo App Builder, a gente tem a edição online desse dado, então as equipes conseguem acessar todo o conteúdo da restauração florestal com dados, atributos, e consegue alterar esses registros, né, de acordo com o formulário, e conseguem também ter esse engajamento com outras equipes na parte de colaboração. Parte também desse Web App Builder é a gestão do dado e andamento das OSs. Então, as equipes conseguem avaliar online esses pontos, como é que está a OS, como é que está a parte da restauração, que andamento que está. A gente utiliza de algumas imagens satélite também para contribuir para essas análises. Então, a gente consegue colocar imagens públicas, imagens privadas, conectando o portal no ArcGIS Online, a gente consegue puxar as imagens com alta resolução temporal. Isso o time consegue avaliar os limites, os dados, de acordo com a data da imagem. Essa é a parte web, online. A gente também criou os apps. Então, a gente tem um ArcGIS Explorer na versão mobile, né, para consulta. Então, as equipes conseguem fazer a gestão em campo, podem definir estratégia, reavaliar priorização devido a outros fatores, e tudo isso offline. A gente também tem essa garantia de mobilidade que funcione realmente em campo. Para coleta de dados, a gente está utilizando o Collector. Então, o time também tem a versão de coleta offline. O time consegue ir para campo para auxiliar na estratégia, na gestão, controle do dado. Realmente, em campo, às vezes, a gente tem uma percepção maior do dado como um todo, então a gente consegue ser um pouquinho mais assertivo nessa questão de edição, de coleta de formulário, enfim. E a gente consegue identificar também possíveis novas áreas de priorização, de restaurações, de acordo com dados que a gente tem disponível também no mobile. O mesmo que a gente fornece online para as equipes, a gente também libera esse dado no mobile, para as equipes terem essa mesma percepção de risco, de priorização, enfim.
também criamos a parte do dashboard, né? Então, o dashboard ele veio basicamente para a gerência poder acompanhar essas evoluções, para poder analisar, para poder criticar o andamento, apoiando nessa tomada de decisão ágil e rápida, trazendo visões do todo, ou de uma fazenda, ou alguma atividade já iniciada, ou em atraso, enfim. Esse dashboard ele veio para contribuir, para poder ter essa análise crítica em cima de todo o processo e andamento da restauração, tá? Então, ele é responsável por refletir os gráficos e mapas, o que acontece em campo e essa evolução. O ponto-chave é dessa potência geográfica, que quanto mais dados, mais informações a gente tem para a tomada de decisão. Como eu comentei lá no começo, então, o que tornou o processo ainda mais robusto foi associar a base de dados de outras equipes que também fazem a coleta e gestão utilizando esses recursos GIS, Collector, Web App Builder, Explorer, Surveys. A gente consegue fazer links com essa base de restauração. Como? O que a gente tem dentro da Suzano em relação a isso é o crédito de carbono, o mercado de carbono, né? Então, tem links para repriorização, para análise de restauração. A gente tem a parte das ocorrências e sinistros. Então, essas ocorrências que são coletadas pelo time de segurança patrimonial, silvicultura, ela ajuda a contribuir no processo de tomada de decisão ou repriorização daquela OS, se vai fazer naquele lugar, se vai fazer em outro. A gente tem também a parte do corredor ecológico, que é um projeto da Suzano aí voltado para a sustentabilidade, visando esses pilares da Suzano. Temos o Monitora, que é um sistema que ele identifica possíveis sinistros nas nossas bases de dados, baseada em imagem satélite, tanto pública quanto privada. Então, isso ajuda os times a terem uma visualização se está ocorrendo algum tipo de sinistro ou não, identificado pelo satélite. A gente também tem os nossos apicultores associados a esse mapa de restauração. Isso traz a identificação dos pontos desses apiários em campo, o que traz segurança para as equipes, para o terceiro, ao se localizar em campo. Então, isso é bem importante mesmo para os times conseguirem avaliar esses dados. A gente também tem os pontos de comunidades, onde em campo as equipes também conseguem identificar essas comunidades ao redor das fazendas, dos projetos, podendo buscar parceria social, apoio, enfim, uma infinidade de coisas. Então, quando a gente pensa que é só um dado espacial, o que a gente olhou lá no começo, olhem para o redor, olhem para tudo que foi dito já de ganho de oportunidade, de evolução. A gente tem um mundo a ser explorado, e com certeza o uso geográfico deve ser peça fundamental para que isso possa acontecer de maneira mais assertiva. Então, aquele que era apenas um controle geográfico virou esse potencial, né? A gente consegue associar informações de outras equipes que também coletam dados em campo, fazem a gestão, com essa etapa da restauração florestal. Então, esses dados nos ajudam a tomar uma melhor decisão. E quais foram esses ganhos, né, pós esse controle geográfico? Então, a gente espera, ainda não está pronto, mas a gente está criando uma interface com SAP para ter assertividade no pagamento por hectare. Então, como eu disse lá no início, a gente já criou esse projeto pensando no futuro, pensando numa possível integração. Então, os apps, a forma com que a gente criou esse controle geográfico da restauração florestal vai nos permitir a fazer esse controle, essa interface com o SAP, para a gente ter mais assertividade no pagamento. Então, iniciamos com esse controle geográfico para a gente finalizar com a etapa de interface e tendo resultado no financeiro. Então, a gente também tem rastreabilidade e acompanhamento na evolução das restaurações. Como a gente fala de um processo de restauração, isso é peça fundamental para a gente conseguir ter esse acompanhamento. A gente saber de toda a vida e a evolução dessa restauração ao longo dos anos. E também esse processo de restauração, ele linka com vários outros projetos da Suzano, ligado aos pilares da Suzano. Corredor ecológico, crédito de carbono, isso que eu comentei
no slide. E como plano futuro, a gente precisa finalizar, né, o time já está trabalhando para finalizar essa integração com o SAP e com o projeto Sig Sustain, que a imagem também está participando, da equipe do meio ambiente e sustentabilidade. E também integrar com outros projetos futuros, como biodiversidade e recursos hídricos. Um reconhecimento bem interessante aqui é que a Suzano foi reconhecida pela ONU como um case de sucesso para esse atingimento da ODS através do Programa de Restauração Ecológica. Então, para quem quiser acompanhar aí, segue o link. Foi bem mérito para o time de meio ambiente, sustentabilidade, esse prêmio. Isso foi muito bacana, animou muito a Suzano. Gente, é isso. Pouco tempo, mas eu espero ter passado para vocês tudo o que eu queria, de maneira simples, de maneira transparente, né? Queria deixar os meus agradecimentos a Natália Paiva, Mabel Faria, a todo o time de geoprocessamento e cadastro, meio ambiente, desenvolvimento social, silvicultura, empresas terceiras, enfim. Acho que todo mundo, não é uma pessoa só, não é um time só, acho que todo mundo consegue se complementar para fazer com que esse processo ele aconteça, tá bom? Meu contato está aqui, para quem tiver alguma dúvida, é só me mandar um e-mail, vou estar total à disposição para atender vocês, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Myron, mais uma vez aí pela disponibilidade. Agradeço o pessoal da Suzano novamente. E é isso aí. Muito obrigado novamente pelas palavras. Muito bom, muito legal ver isso, ainda mais em relação à questão do tema, totalmente endereçado aí, né, com relação à questão de sustentabilidade. E meus parabéns a todos aí que participaram. Obrigado, gente. Valeu. Espero estar com vocês na próxima.